Bom, pessoal, agora vamos falar sobre concessão comercial. Tá? Concessão comercial é um contrato aí que está previsto na Lei Ferrari, principalmente. Tá? Essa Lei 6.729, de 1979, é uma lei que é destinada principalmente ao setor automotivo, mas também pode ser utilizada em outras situações, em outros setores. Qual é o conceito aqui, né? O conceito é que tem um produtor, né, ou concedente, que outorga ou concede, né, ao distribuidor ou concessionário o direito de comercializar, mediante fornecimento aí alguns bens e serviços, esses bens e serviços, né, durante um período considerável, e recebendo então uma rentabilidade pela negociação e pela comercialização desses bens que são do produtor. Então, no caso, um fabricante, um montador de veículos, vai lá, tem uma série de veículos aí Ford, né, e daí pega um concessionário Ford para comercializar esses veículos, né, e essa comercialização é tanto pelos veículos quanto por implementos, aí, alguns objetos ou artigos que servem para ser utilizados nos veículos, assistência técnica, uso da marca. Então, tudo isso está previsto aqui no objeto da Lei Ferrari, né, que ele vai dizer, constitui objeto para concessão, comercialização dos veículos, implementos, componentes fabricados, fornecidos pelo produtor, prestação de assistência técnica sobre esses produtos, atendimento e revisão, uso gratuito da marca como identificação, tá? E como é que o concessionário se remunera, então, né? Ele se remunera pelo sobrepreço praticado pelo concessionário, pelo distribuidor, né? Então, o produtor estabelece um preço X de fábrica e o concessionário vai vender o produto por um preço X mais Y. Então, esse Y é o valor que fica para o concessionário, a remuneração do concessionário. O preço é exigido apenas após o faturamento, tá? Então, tudo isso está regulado aqui na lei. Tem o artigo 13, é livre o preço de venda do concessionário ao consumidor, relativamente aos bens objeto da concessão deles decorrentes. Então, o concedente, ele estabelece um preço, mas o concessionário vai lá e pode vender em cima desse preço, desde que não seja para baixo, né, que seja inferior ao preço do concedente, pela disparidade. E o artigo 11 diz: o pagamento do preço das mercadorias fornecidas pelo concedente não poderá ser exigido, no todo ou em parte, antes do faturamento, salvo ajustes diversos entre o concedente e sua rede de distribuição. Então, o pagamento aí não pode ser exigido antes do faturamento, tá? Então, só depois da venda. Os bens ficam lá, né, no estoque do concessionário até que sejam vendidos. Aqui também tem uma situação de exclusividade, tá? Como vimos em outros contratos, em que há uma exclusividade total, tá? Que o concessionário ele atua sozinho naquela área X ou Y, né? Então, aqui a gente tem o artigo 5º, são inerentes à concessão. Parágrafo 2º vai dizer: o concessionário obriga-se à comercialização de veículos, implementos e componentes agrícolas de via terrestre, prestação de serviços nas condições estabelecidas no contrato, sendo-lhe vedadas a prática dessas atividades, prática dessas atividades por intermédio de prepostos fora da área demarcada. Então aqui é uma obrigação de o concessionário não avançar a área que ele está vinculado. Isso para evitar sobreposição entre os prestadores, né, os concessionários de um mesmo concedente. Mas tem aqui no artigo 6º uma regra que diz que é permitido mais de um concessionário, é assegurado ao concedente a contratação de nova concessão, ou seja, mais de um concessionário, se o mercado de veículos automotores novos da marca, na área delimitada, apresentar condições justificadoras da contratação que tenham sido ajustadas entre o produtor e sua rede de distribuição, ou seja, entre o concedente e os concessionários, pela necessidade de prover vaga de concessão extinta. Então, não é total essa exclusividade, tá? E é uma via de mão dupla aí. Direito de preferência do concessionário, ele tem direito aí de assumir novas posições e diante de um único produtor. A gente vê aqui o artigo 3º, parágrafo 1º, constitui objeto da concessão, né? A concessão poderá, em cada caso, ser estabelecida para uma ou mais classes de veículos automotores, vedar a comercialização de veículos novos fabricados ou fornecidos por outro produtor. Então aqui o inciso B do parágrafo 1º do artigo 3º diz que pode vedar, né, a concessão, a comercialização de veículos de outro produtor. Então, se tem um concessionário lá da Ford, ele não vai vender veículos da Mitsubishi. Tá? Direitos e obrigações. O concedente são direitos aí e obrigações meio de ambas as partes aí, né? Então,
Mas, assim, mais focando no concedente, ele tem as condições comerciais, lá, né, de observar as condições comerciais, os preços, os prazos e as condições, as quantidades mínimas, né, para fornecer o produto para o concessionário. Tem uma supervisão, né, ele pode supervisionar o desempenho e estabelecer metas de vendas para o concessionário, e o concessionário está vinculado a isso. Há um fornecimento, ele tem que manter esse fornecimento contínuo, então, de bens, né, de suporte, em um percentual estabelecido aí da produção, estimada para o período, que é o que se chama de ajuste de cota. Pode fazer vendas diretas e específicas também. Tá? Então, ele pode vender diretamente. O concedente em algumas situações que estão previstas aqui no artigo 15. Aqui. O concedente poderá efetuar vendas diretas de veículos automotores. Né? Daí tem umas situações específicas aqui. E o concessionário, por sua vez, tem que promover as vendas de maneira adequada, sempre mantendo aí a honra e honrando a marca, né, do concedente, diretamente aos consumidores. Tá? Então, a rigor, a concessão tem que ser direta aos consumidores. O concessionário só poderá realizar a venda de veículos automotores novos diretamente ao consumidor, vedada a comercialização para fins de revenda. Né? Ele não pode fazer revenda, não é revendedora de veículos. Ele tem algumas exceções aqui, inclusive quando a venda for para o mercado externo. E que mais, né? Aqui nas direitos e obrigações do concessionário, manter o estoque proporcional à rotatividade dos produtos. Então, artigo 10. O concedente poderá exigir do concessionário a manutenção do estoque proporcional. Tá? Fidelidade de compra, ou seja, um mínimo obrigatório que ele vai adquirir periodicamente. O concessionário assume o risco do estoque, então se não conseguir vender, é um risco que o concessionário fica. E ele, ele tem autonomia, né? Ele não fica subordinado ao concedente. Embora ele tenha que cumprir aí algumas diretrizes e instruções, ele não é um funcionário do concedente. Prazos. Para veículos automotores, pode ser indeterminado, né? Então o contrato só pode ser denunciado nos termos da Lei Ferrari. Se for determinado, deve ser maior de 5 anos o prazo e vira indeterminado se ninguém informar que deseja encerrar o contrato em 180 dias antes do seu término. Resolução, pessoal. Pode ser por mútuo acordo, por decurso do prazo determinado, é claro, salvo se for prorrogado, né, como a gente viu aqui em cima, por infração da Lei Ferrari, do contrato das convenções, e no caso do concedente, né, resolver o contrato em relação ao concessionário por cessação das atividades, também em vez de mão dupla de um ou para outro. Antes ele tem que aplicar penalidades gradativas, e não pode simplesmente chegar e romper o contrato direto por cessação das atividades. Há um aviso prévio de 120 dias que é necessário observar. Em caso de não prorrogação, o concedente tem que readquirir o estoque e equipamentos do concessionário. Então, aqui nessa hipótese aqui, né, vamos colocar até se a pessoa informa que quer encerrar o contrato, o concedente tem que recomprar o estoque e equipamentos. E há uma proteção aí contra a rescisão arbitrária. Então, caso haja o rompimento sem justa causa do concedente, há uma indenização aí ao concessionário por todos os investimentos que ele fez, pelo estoque, pelos equipamentos, perdas e danos, e ainda mais uma multa aí que é 4% do faturamento previsto, nos que seriam os próximos 18 meses, mais 3 meses por cada 5 anos de vigência do contrato. E ainda outras reparações ajustadas no contrato. E se o contrato era com prazo determinado, então aumentam essas duas penalidades aqui. Tá? Se o concessionário, por outro lado, deu causa, ou seja, havia justa causa, ele paga o concedente 5% do valor das mercadorias adquiridas nos últimos 24 meses. Pesado. E paga ainda, em 60 dias da extinção, juros e correção monetária desses valores aí. Então vamos pedir aqui, acho que o Ascarelli não vai nos ajudar tanto aqui nessa proposta, tá? Mas vamos ver se ele consegue nos fornecer uma ideia aqui de um contratinho bom. Então, contratante, concedente, concessionária, a contratada aqui no caso. Objeto, a concessão pela concedente à concessionária, comercializar, distribuir, revender não pode, né? Já vimos que deu uma falhada aqui. Os produtos e serviços especificados. Das obrigações do concedente. O concedente se compromete a fornecer os produtos, garantir qualidade, conformidade, assistência técnica e suporte, material publicitário e promocional. Concessionária, obrigações, né? As obrigações são de comercializar os produtos conforme as diretrizes políticas, manter padrão de qualidade nos atendimentos dos clientes, revenda não pode, né? O ChatGPT às vezes. Zelar pela boa imagem, reputação,
né, honra ali da marca, efetuar pagamentos pelos produtos e serviços fornecidos ao concedente depois do faturamento, lembre-se. A exclusividade, como é que vai funcionar aqui, né? Então, o concessionário tem exclusividade no território compreendido lá, então tem que especificar a região durante o período de vigência do contrato. O concedente se compromete a não nomear outros concessionários, então, como eu falei, uma via de mão dupla, né, no mesmo território. Preço e condições de pagamento aqui, como é que funciona. Então, de acordo com a tabela de preço fornecida pela concedente. Pagamento dos produtos, como é que especificados aqui nas condições dos pedidos de compra. Prazo de vigência do contrato. Rescisão, como ocorre. Confidencialidade, solução de controvérsias, né? Eventualmente pode até ir para uma seara arbitral, e disposições diversas. Mas acho que aqui, sobre concessão comercial, então, era isso que tínhamos para hoje. Tá? Lembrando que é uma ideia voltada para o setor automotivo, mas pode ser utilizada em outros setores também. Tá? Então, até a próxima aí, pessoal.